Oi, vamos conversar sobre conexão profunda de alma entre pessoas. Olha só, como que a gente consegue identificar esses processos através das relações? Tem muitas pessoas que se dizem muito próximas e que, na verdade, não passam de inimigos de outras vidas, de outros planetas, de outras questões, não passam de contratos kármicos, não passam de energias que foram forçadas a você viver para encarnar. Então, por exemplo, quando a gente encarna com uma missão específica, a gente encarna para resolver coisas específicas. E dentro disso a gente tem tanto o nosso Dharma quanto o nosso Karma. Então, por exemplo, se eu numa vida passada fui uma ditadora, se eu destruí uma cidade, possivelmente numa outra vida eu vou reconstruir uma cidade, tá? Então, Nero, por exemplo, que tacou fogo em tudo, ele encarnou como Juscelino Kubitschek. E ele construiu uma cidade toda baseada na geometria sagrada e nos símbolos babilônicos, nos símbolos egípcios, tá? Brasília tem o formato de um avião, porque na verdade não é um avião, é Isis, tá? E ela está apontada diretamente para o templo de Luxor. Então tem todo um processo. Quem está dentro do templo tem acesso ao PDF com essa história completa. Todas as imagens, todas as conexões, está tudo lá bonitinho explicadinho. Não vou explicar isso aqui. Se você quiser se aprofundar, entra para o templo que você vai ter acesso na hora. Mas o que eu quero falar é que a gente tem chama gêmea, a gente tem alma gêmea, a gente tem companheiros constantes, a gente tem família de alma, a gente tem mônada, a gente tem cluster, a gente tem essas hierarquias que são nada mais nada menos do que a nossa forma galáctica de expressar o que a gente tem aqui na Terra. As above, so below, né? Então, como acima, tem abaixo também. E aí, você não tem tio, primo, avô, né? Toda essa galera. Então, é basicamente isso, tá? Então, Camila, quero muito encontrar minha chama gêmea, quero muito me conectar com a minha chama gêmea, que não sei o quê, pipipi, popopó. Primeiro passo para você se conectar com a sua chama gêmea é se conectar com a sua essência. É limpar trauma, é entender o que está no seu inconsciente. E é por isso... Ai, gente, esse solzinho tá uma delícia, né? É por isso que eu criei esse atendimento, tá? O Tarot Healing, que é tarot com Theta Healing, ok? Então, dentro disso, a gente consegue ver esses pontos cegos do nosso inconsciente, tá? Então, o que eu não consigo enxergar ou que eu não quero enxergar, ele aparece na mesa do tarô, tá? Porque a gente tem esses arquétipos, a gente tem essas cartas que elas trazem pra gente informações que estão no nosso inconsciente. Camilo, tarô é divinatório? Por quê? A frequência que você vibra, o que você acredita se manifesta. Então, se eu vejo ali no tarô que você vai encontrar um amor, é porque você está se preparando há um tempo para encontrar esse amor, tá? E você acredita que você vai encontrar esse amor, você está conscientemente trazendo essa força para si. E quando aparece na mesa, significa que é uma energia que você está trabalhando forte nesse momento e que sim, é possível sim que você manifeste um emprego, manifeste um relacionamento, manifeste uma amizade, manifeste uma viagem, uma experiência. É possível sim, tá? Então, qual é a grande questão aqui? Quando eu estou falando de conexão com pessoas, eu preciso que você compreenda que não existe eu me conectar com o outro se eu não me conecto comigo mesma. Não existe. Então, ai, gente, esse aqui é sobre isso, né? Então, não existe eu me conectar com o outro se eu não me conecto comigo mesma. Se eu não me conecto com a Terra. A Terra, gente.
sabe? Então, estar com o pé na terra, estar na natureza, estar em volta de vida, de vida. Então, assim, o que é que você come? O que é que você vê? O que é que você ouve? O que é que você lê? Onde você coloca os seus pezinhos? Qual é o tipo de ambiente que você frequenta? Porque isso tudo interfere, tá? Então assim, ai Camila, tenho muito problema com a minha família, tenho muito problema com a minha família, tenho muito problema de relacionamento. Vou te contar uma historinha como funcionam as relações e como funcionam as relações mais profundas. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o chakra básico. O chakra básico, ele nos permite resolver o básico, né? Então, assim, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa vestir, né? A gente precisa ficar cheirosa, porque isso é básico, né? Então, sabonete, escova de dente, pasta de dente, shampoo, né? O cabelo ficar cheiroso. Então, isso é o básico. Para a mulherada, entra aí também maquiagem, cosméticos, isso também é básico, tá, gente? Homens, não me irritem, não, que isso é básico, tá? Pra gente. Aí, esse é o básico. Casa, comida e roupa, né? E o que envolve essa. Além disso, a gente começa a trazer mais matéria e vida e experiências e texturas. Então, por exemplo, o básico é arroz e feijão. Mas arroz, feijão, quinoa e páprica e coentro e tudo isso, porque o básico é o básico. Agora, a gente começa a adquirir texturas, então a gente compra um óleo de massagem, né? Massageia o corpo, a gente faz perfume, a gente perfuma a casa, acende um incenso, coloca uma cortina, flores, isso é o básico. Mas você começa a sofisticar esse básico, tá? E aí, quando você começa a sofisticar o básico, você começa a prestar atenção nas suas relações. Então, quando as pessoas despertam, é quando elas já estão no processo de sofisticação desse básico, tá? Ou, claro que pode acontecer também um processo de, por exemplo, como aconteceu lá no Sul, das pessoas despertarem espiritualmente por causa de tragédias, por causa de coisas que mexem com essa sobrevivência, que mexem com esse básico, tá? Seja uma separação, seja né, seja demissão de emprego. E aí a gente tem também, quando a gente começa a sofisticar esse básico, quando a gente começa a compreender que a gente merece sim coisas boas e coisas gostosas e coisas maravilhosas, a gente sobe a energia. E aí o chakra sacro. O chakra sacro, a gente começa a prestar atenção nas nossas relações, tá? E aí a gente, claro, vai para o básico, pai e mãe. Então, é aí o momento em que, despertei e descobri que minha mãe é narcisista. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo, blá. Dentro desse processo alquímico, você está olhando para as relações. Porém, você ainda está dentro de uma egrégora infantil, né? Porque quem responsabiliza pai e mãe é criança. E aí você trabalha essa energia, e culpa ex-namorado, culpa ex-marido, todo mundo tá errado, só você tá certa, todo mundo maluco, e só você que é maravilhosa. Aí, beleza. Depois disso, a gente sobe pro plexo solar. O plexo solar começa a te dar poder pessoal. Esse poder pessoal permite você começar a enxergar a vida de uma maneira mais poderosa. Então, você começa a ver que, cara, minha mãe é uma mulher como eu. Minha mãe viveu as questões dela como eu. Os amores, os relacionamentos. Minha mãe também foi rejeitada, provavelmente. Minha mãe também rejeitou. Minha mãe também passou por relações complicadas com a família dela. Também teve relações complicadas com um namorado ou outro.
Minha mãe também teve que ir para o mercado de trabalho e trabalhar, que a minha mãe veio de um lar humilde e ela decidiu trabalhar com 14 anos. Meu avô foi lá e arrumou um trabalho no escritório de advocacia do amigo dele, toda aquela proteção de pai, mas ela conseguiu trabalhar, desde muito nova, inclusive, e viveu um monte de coisa na vida dela, né? Adotou 3 meninas, casou com meu pai, depois adotou 3 meninas, depois de sei lá quantos anos de casados, viajou não sei quantos estados do Brasil, se mudou pra caramba, sabe? Teve que compreender esse papel de feminino, de mãe, de até onde eu vou, até onde meu marido pode ir, né? Porque isso faz toda a diferença dentro da relação. Então, criou 3 filhas muito bem, sabe? Então, assim, passou por lutos, a morte do meu pai, do meu avô, o desencarne da minha avó, sabe? E aí, ficar responsabilizando, entendeu? Não faz sentido, gente. Então, quando você começa a adquirir poder pessoal, você sabe que você fica puto, você fica boladão e você fica. Só que você olha e fala, cara, eu tô assim agora, mas daqui a meia hora eu tô bem. Porque eu sei que não é fácil tá na pele do outro. A gente começa a calçar a sandália do outro. E aí a gente chega no cardíaco. Quando você chega no cardíaco, que você começa a adquirir poder pessoal, você começa a desejar profundamente adquirir virtude. Então, você começa a querer estar na verdade absoluta, você começa a querer ter disciplina, você começa a querer ter coragem, sabedoria, você começa a querer ter ordem, você começa a querer ter temperança, você começa a querer ter paciência, você começa a querer ter compaixão, você começa a querer exercer, né, a generosidade. Então, assim, o cardíaco, ele é a nossa morada, tá? É o caminho do meio. Então, a gente tem 3 chakras principais, né? Aqui em cima. E a gente tem 3 chakras principais aqui embaixo, tá? Que é aqui, 3 dedos acima do umbigo, é o plexo solar, tá, gente? É onde fica o intestino, tá? Não é no estômago. Para com essa palhaçada. O chakra do estômago é outro, ok? Tá? Então, assim, inclusive fisiologicamente, o nosso chakra plexo solar está acima do umbigo no intestino. Por quê? Tem 2 razões. No vídeo passado eu falei sobre o implante primário que está exatamente no plexo solar para a gente tirar esse poder pessoal, né? E para a gente ficar na vítima, na criança e não ascender em consciência como adultos, tá? Porque espiritualidade exige maturidade. E o bebê, quando ele está formando o intestino, que ele tem muita cólica, o bebezinho pequenininho, até uns 3, 4 meses de idade, ele tem muita cólica, ele está formando o intestino dele, porque ele está formando o sistema egóico dele, tá? Ele está ancorando o ego dele, a personalidade dele, como ele vai se manifestar aqui na Terra. Para além disso, já é comprovado que o intestino ele é o primeiro cérebro, ele não é o segundo, ele é o primeiro. Porque a gente produz mais dopamina, serotonina e ocitocina no intestino do que no cérebro, tá? Então, a maior carga de produção desses hormônios, não, dessas substâncias, dessas químicas poderosas que fazem a gente ficar bem, alegre, feliz, que faz o nosso corpo funcionar bem, que faz a gente ser uma pessoa mais amorosa, mais compassiva. Essas substâncias, elas são produzidas nos intestinos. E dentro disso, é claro que a indústria faz o quê? Faz com que as pessoas comam besteira para não ter um intestino funcionando, para não produzir e para ter que tomar remédio. Então, assim, é basicamente isso. Esse é o recado que eu quero dar hoje. Quer entender as relações? Compreenda suas crenças, amadureça, reprograme-se, sabe? Reprogramar. Por isso que eu falo, a reprogramação no DNA ela é muito poderosa. Mas saiba que tem terapias, como eu faço também o atendimento de Tarot Healing. Existe todo um processo que você vê no templo, extremamente poderoso. Porém,
Se você não tiver maturidade para aceitar as circunstâncias e modificar as circunstâncias através da modificação interna, tudo vai ficar se repetindo o tempo inteiro. Porque nós já acendemos aspiralmente, tá? É assim. Então, eu passo por um desafio aqui, ó, nesse nível de consciência. E aí eu passo por um desafio super similar aqui em cima, e aí eu consigo mudar o desafio, tá? Porque eu amadureci, entendeu? Então é basicamente isso, meu recado que eu queria dar hoje. Vai chegar um monte de vídeo novo no templo. Fica de olho. Ativa as notificações lá no aplicativo. Um beijo.